Olá, quinto ano, estamos aqui para mais uma aula de matemática e continuamos trabalhando medidas de massa. Estamos tratando de pesos. Quanto custa, nesse caso agora vamos saber quanto custa alguns produtos comprados no supermercado. Então, a moça, ela precisa, o nome dela é Beatriz. Ela foi ao mercado e ela está vendo aí os preços que está no seu folder. Então, vejamos aí. Olha só. No folder, nós temos aí algumas frutas, legumes, aliás, legumes. Temos tomate, maracujá, batata, cebola e cenoura. E a primeira pergunta que nós temos é: quanto custariam 500 gramas de cenoura? Para isso, você precisa recordar que, olha só, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Só que a pergunta é de quanto custa 500 gramas. Então, o que é que você precisa lembrar? Que 500 gramas, representa meio quilo. Então, meio quilo é igual a 500 gramas. Isso quer dizer que você precisa observar quanto custa a cenoura. Eu estou vendo aqui. A cenoura custa R$ 2,50. Só que ele quer saber quanto custa meio quilo. Então, o que você tem que fazer? Pega esse valor e divide por 2. Então, quanto custa a cenoura? R$ 2,50. Eu quero saber quanto custa meio quilo. É só dividir esse valor por 2. Assim, você já vai ter a primeira resposta. Mas nós temos agora a letra B e nos pergunta assim: quanto custaria 1,5 kg de tomate? Então, observe o que ele quer saber 1 quilo. Então, 1 quilo de tomate. Mas ele também quer que você... Aí você vai fazer o quê? Monta a continha. Qual é o valor de 1 quilo de tomate? Registra aí, R$ 2,99. Só que ele quer 1,5 kg, meio. Então, quanto que é a metade de R$ 2,99? Que é para saber o preço de meio quilo de tomate. Aí você soma esses dois valores para saber quanto custa 1,5 kg de tomate. Mas tem mais uma pergunta na letra B. Ele diz assim: e 250 gramas de cenoura? O que é que temos que fazer? Eu já lembrei a vocês que 500 gramas representa a metade de 1 quilo. Se eu quero saber quanto custa 250 gramas de cenoura, o que é preciso fazer? Eu teria que dividir esse valor por 4, porque assim eu vou ter o valor de 250 gramas. Essa é uma das alternativas. Você olha o valor da cenoura e você divide ele por 4. Assim você vai ter o valor de 250 gramas. Ou você pega, já que 250 gramas é a metade de 500, pelo que eu sei, você já descobriu quanto custa 500 gramas de cenoura. Foi o que você responde na letra A. Então, o que é que você pode fazer também para descobrir a resposta? É só você pegar a resposta da letra A, já que 250 é a metade de 500, você divide por 2. Divida R$ 1,25 por 2 e você vai saber qual é o valor. Observe que esse valor, ele é decimal. Então, vai ser um valor, a resposta também vai ser decimal. Então, você pode observar isso, você pode até fazer na calculadora, mas também pode fazer manual essa conta. Lembra que quando eu tenho um valor que ele não dá para dividir, eu ponho 0 no quociente e uma vírgula. Certo?
E se de repente na tua conta você subtraiu, sobrou um determinado valor, você tem que parar a conta? Não, é só acrescentar um zero ao lado dele e você continua dividindo, ok? Pronto, essa parte está resolvido. Mas tem a letra C. Ele quer saber, né, se Beatriz conseguiria comprar 1 quilo de todos os itens com R$ 20. O que é que você tem que fazer? Simples, soma o preço de cada produto e você vai verificar se com os R$ 20 que a Beatriz possui, ela conseguiria comprar ou não. Faz o cálculo. Vamos à próxima. Agora temos a seção Você Sabia e eles nos trazem, né, uma informação sobre o Bungee Jump, que é um esporte radical praticado por muitos corajosos e consiste em saltar para o vazio amarrado a uma corda elástica. Há muito tempo, esse esporte era uma espécie de prova de iniciação pela qual os rapazes de uma aldeia tinham de passar para ser considerados adultos. Os maiores saltos de bungee jump do mundo são praticados na Suíça, em Locarno, com 220 metros, o equivalente a um prédio de 65 andares. É bem alto. A corda usada nesse esporte é cuidadosamente fabricada com resistência para suportar mais de 4 toneladas, permitindo que pessoas de até 90 quilos saltem com segurança. A pergunta que eu faço é: a pessoa pode ter até quantos quilos? Não prestou atenção? Então leia aí no teu livro, porque você vai precisar dessa informação para responder a questão 15 na letra B. Então, quantos quilos uma pessoa precisará? E vamos aqui agora à nossa questão. A questão é o seguinte: temos uma balança e 3 pesagens diferentes. Na balança número 1, balança número 1, o garoto sobe na balança sozinho. Na balança número 2, o menino sobe junto com a garotinha. O que acontece com o peso dele? Na balança 1, ele pesava 45, mas quando ela sobe na balança com ele, o peso fica maior? Claro, se ela subiu, ela agregou, então adicionou, juntou, e aí o peso ficou maior. Mas vamos parar aqui e pensar aqui na letra A. Na letra A diz assim: quantos quilos tem a menina? Ela subiu sozinha na balança? Claro que não. Ela subiu com o garoto. E como que vamos agora saber qual é o peso dela? E aí? Adição ou subtração? Subtração, gente, é diferença. É diferença. Por que é diferença? Porque nós já sabemos o peso do garoto sozinho. Ele pesa 45. E quando ela subiu na balança, a balança, colocou lá, mostrou pra gente no digital 78. Então, se é diferença, é só você subtrair 78 menos 45 e você vai descobrir qual é o peso da menina. Mas para a letra B, a gente precisa olhar para a última balança, onde ela sobe já com a pessoa adulto, com um adulto. E a pergunta é assim: de acordo com o box, você sabia que é sobre o bungee jump? O homem da terceira imagem poderia praticar bungee jump? Por quê? Para você saber se ele poderia ou não, você tem que saber, lá da seção Você Sabia, até quantos quilos uma pessoa pode saltar com segurança de bungee jump. Já lembrou? Ok. E agora, para você saber o peso do homem, se ele dá para ele ir ou não, o que é preciso? É preciso
mais uma vez, ó, fazer a diferença. Diferença de quê? Do peso que está relatado na balança 3, está marcando 110 quilos. E quanto deu o peso da menina que você respondeu na letra A? Então, é só fazer o 110 menos o peso que você encontrou da menina e você vai saber aí se o moço tem condição de saltar de bungee jump ou não. Beleza? Vamos à próxima página. Agora temos duas balanças. Bom, quando temos balanças convencionais, assim, antigas, vamos dizer, como essas, é importante você entender que quando elas estão equilibradas, quando os dois lados estão na mesma altura, quer dizer que elas estão com o mesmo peso. Porque quando um lado está mais pesado, simplesmente ele desce. É como brincar de gangorra, né? O lado mais pesado, ele vai descer. E o que é que nós temos aí de comando? Considerando que a caixa X, ó, olha, primeira informação importante. A caixa X tem 200 gramas. Então, onde que está a caixa X? Olha ela. Ela está aqui. Então, essa caixinha bonita, ela pesa 200 gramas. Só que ele diz o seguinte, observe as imagens e responda. Nessa primeira balança, nós observamos que as caixas, elas estão representadas por letras. E se você prestar bem atenção, tem duas caixas idênticas nessa balança 1, que é a caixa Z. Então, se elas são caixas idênticas, é porque elas pesam a mesma coisa. Mas temos uma outra situação. O comando da questão nos disse quanto que a caixa Z pesa? Eu não vi, você viu? Eu só vi que ele informou sobre a caixa X. Então, não temos como saber. Mas se a caixa Z está acompanhada dos dois lados, de um lado pelo X, do outro pelo Y. A balança desceu do lado que tem o Y? Desceu ou não desceu? Não desceu. Se ele não desceu, o que podemos concluir em comparação da caixa Y e da caixa X? Olha, observe que a caixa Y, ela é maior que a caixa X, mas ela não provocou que a balança descesse. Se ela não provocou que a balança descesse, é porque elas pesam a mesma quantidade. Então, se a balança não desceu, porque X tem o mesmo peso de Y. Y e X pesam a mesma coisa. Então, cada caixinha dessa X e Y estão pesando 200 gramas. Então, a pergunta é o seguinte: quantos gramas tem a caixa Y? Responda. Mas tem mais uma pergunta para você, desafiante. E a caixa T? Nós já percebemos que X e Y possuem o mesmo valor. Mas ele quer que a gente avalie a balança 2, ó. Viu? Ó, lá está o X e o Y juntinhos lá. Mas ele quer que a gente diga quanto que pesa o T, a caixinha T. A balança desceu quando juntou X e Y de um lado e T do outro? Não, a balança ficou equilibrada. Isso quer dizer que dos dois lados tem o mesmo peso. Quanto que custa o peso, aliás, quanto pesa, né? X e Y. Você já sabe o peso de cada uma delas, X e Y. Então, você vai, ó, fazer o seguinte cálculo. T é igual a
X mais Y. Quanto que dá X mais Y? Você já sabe o peso delas. Só juntar e responder. Certo? E na letra B ele pergunta, é possível saber o peso da caixa Z? Alguém nos deu algum tipo de informação? Na balança a gente consegue perceber qual é o peso dela? Então, responda aí, certo? Vamos agora à nossa questão interessante. É essa questão 17, que eles estão no elevador. E diz assim, assim que Olavo entrou no elevador do prédio para fazer uma entrega, ouviu uma voz dizendo, elevador fala, gente? E ele ficou surpreso. Subida não permitida. O rapaz ficou impressionado com o elevador que falava. Você está olhando para o elevador, ele tem um peso, né? Só voltar aqui. O elevador tem um peso, uma capacidade máxima. E lá está descrito, capacidade máxima, 640 quilos. Mas temos uma pergunta, letra A. Se cada pessoa que já estava no elevador tivesse em média 75 quilos, se a gente remover esse rapaz que entrou por último, o Olavo, se a gente removê-lo, quantas pessoas estarão lá dentro do elevador? Eu vejo 7. E a pergunta diz assim, se em média, é uma média, se cada um pesar 75 quilos. Então, você vai fazer esse cálculo. Primeiro, quanto que dá? 7 vezes 75. Ok? E aí, o que você vai fazer agora? O elevador só pode transportar 640 quilos. Então, a resposta que você encontrou na sua multiplicação, você vai, subtrair. Para você saber quantos quilos faltavam para a capacidade máxima do elevador. Só que tem um detalhe. O elevador, quando o rapaz entrou, disse que subida não permitida, porque o peso estava o quê? E aí você vai dizer, a pergunta é, se cada pessoa que estava no elevador tivesse em média 75 quilos, qual seria a estimativa do peso do Olavo? Seria mais do que a resposta que você vai encontrar ou menos do que a resposta que você vai encontrar? O Olavo, para complicar, além do peso dele, né? Ele carrega uma caixinha que pesa 40 quilos. Essa caixinha é pesada, hein? É pequena, mas é pesada. Então, quanto que estaria dando o peso do Olavo? Maior, né? Mais ou menos do que o valor que você vai encontrar neste cálculo. E aí você continua lendo aí essas últimas informações sobre animais pesados e você estará concluindo sua atividade. Espero que tenha compreendido. Se de repente ainda causar alguma confusão, você pode consultar o papai e a mamãe e caso vocês não cheguem a um consenso, você entre em contato comigo que eu estarei te auxiliando. Ok? Até a próxima. Um abraço a todos.